Muito bem. Vamos então agora olhar para o nosso texto de Gênesis. Hoje nós vamos ver aqui a repetição da história sendo contada pela boca do próprio servo de Abraão. E com isso então nós vamos caminhando para o finalzinho do capítulo 24 de Gênesis. Veja aí, Gênesis capítulo 24, abra aí a sua Bíblia, Gênesis 24. Veja aí, nós temos aqui, é um capítulo longo, ele tem 67 versículos. Nós hoje vamos terminar, nós vamos até o versículo 49 hoje, até o versículo 49, depois nós damos sequência aí. Mas hoje vamos terminar essa parte. Vocês devem se lembrar, no último sermão que nós pregamos, que nós dividimos os versículos 28 a 49 em 3 partes. Então já estudamos uma grande parte do capítulo 24 de Gênesis, e esse trecho que vem agora, o 28, os versículos 28 a 49, nós dividimos em 3 partes. E cada uma dessas partes recebeu um título, e eu passei já o título para vocês. A primeira parte se chama A Missão do Servo Tinha Precedência sobre Tudo. Esse é o título que nós demos aos versículos 28 a 33, a primeira parte. A primeira parte desse trecho que nós estudamos, versículos 28 a 33, teve esse título. A missão do servo tinha precedência sobre tudo. Então, nós explicamos os versículos 28 a 33 e nós nos detivemos no versículo 33, em que o servo diz assim: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. E aí, então, dessa frase, nós tiramos o título dessa divisão. A missão do servo tinha precedência sobre tudo. E nós então aprendemos como deve ser um servo de verdade deve dar precedência à missão que ele recebeu, ao cumprimento da missão que ele recebeu do seu Senhor, acima de qualquer coisa, acima até do seu jantar. Acima de tudo está a sua missão. E eu, na semana passada, falando sobre esses assuntos, eu tracei um paralelo entre aquele servo de Abraão e o servo de Jesus Cristo, e eu disse que nós, os crentes, que somos chamados de servos também, não há dúvida, nós somos servos, não somos senhores de nós mesmos, nós somos servos de Cristo. Eu disse que nós temos 4 missões, e os irmãos anotaram aí as missões. Eu até fiz aí um joguinho aí, tentando aliterar a coisa para ficar mais fácil. Eu disse que a primeira missão é proclamar, a segunda é proteger, a terceira é proceder e a quarta é promover. Cada uma das missões começando com pro, né? Proclamar o evangelho, proteger a verdade, proceder de modo digno da nossa vocação e promover a comunhão e o bem da igreja local. Tudo isso, esses 4 deveres dos servos de Cristo, eu elenquei aí e nós olhamos as passagens bíblicas que provam que temos essa missão. Se você é um servo de Cristo, então, não se esqueça, você tem uma missão quádrupla. É uma missão quádrupla, são 4 ordens que você tem que obedecer. Você tem que proclamar o evangelho, você tem que proteger a verdade, você tem que proceder de modo digno e você tem que promover a comunhão da igreja. São essas 4 missões que todo servo de Cristo tem. E você, como servo de Cristo, tem que trabalhar para promovê-las. Muito bem. A segunda divisão desse texto nós não estudamos, porque nós nos concentramos na primeira parte e não falamos sobre a parte 2 e a parte 3. Então hoje nós vamos falar sobre a parte 2 e a parte 3. E é fácil e é tranquilo, por quê? Porque o que nós temos na parte 2 e na parte 3 é a repetição da história sendo contada pelo servo de Abraão. Então, nós já estudamos essa história quando ela foi contada pelo narrador de Gênesis, pelo autor do livro de Gênesis, Moisés.
Moisés já contou essa história, agora o servo vai contá-la novamente. Então nós não precisamos descer a detalhes como da outra vez, porque já estudamos esses detalhes. Mas eu quero mostrar aqui, nessa narrativa, são vários versículos, mas nós vamos caminhar com mais rapidez sobre eles, porque já, como eu disse, já olhamos já os detalhes ligados a todos os fatos que são narrados aqui e elencados aqui. E nós vamos olhar então as outras duas divisões, e os irmãos devem se lembrar que a segunda divisão desse texto recebeu também um título, e o título é o seguinte: a missão do servo envolvia o alvo de convencimento. Por que ele contou de novo a história? Porque ele queria convencer a família de Rebeca e a própria Rebeca a permitirem que eles, a família, permitir que ela fosse e ela se deixar levar para a casa de Abraão para se casar com Isaque. Então, a missão do servo envolvia o alvo de convencimento. Ele vai contar a história com esse objetivo: convencer os seus ouvintes. Convencer os seus ouvintes a permitir que Rebeca seja levada para a casa de Abraão lá em Canaã. Essa divisão é uma grande divisão. É praticamente toda a história do servo. Vai dos versículos 34 até o versículo 48. É uma grande divisão, é um bloco grande que está abrangido aí nesse título: a missão do servo envolvia o alvo de convencimento. Tudo então que será visto aqui nos versículos 34 a 48 são uma tentativa, todas essas palavras são uma tentativa do servo de convencer os seus ouvintes. Você quer aprender como convencer alguém com a verdade? Com um argumento bom, com motivos bons? Você pode aprender olhando para esse servo que era um sábio. Esse servo é exaltado aqui no texto de Gênesis como um homem sábio, temente a Deus, piedoso. Ele é um personagem central nessa história e ele pode nos ensinar muito. Nós já aprendemos muito com ele. Já aprendemos, na primeira lição, aprendemos que a prioridade do servo é a sua missão. Nós aprendemos, falamos sobre isso. A missão do servo tinha precedência sobre tudo. Aprendemos isso com quem? Com esse servo anônimo que aparece aqui. E agora, nós vemos aqui a missão do servo envolvia o alvo de convencimento. Como será que ele vai agir para convencer as pessoas? Qual será a sua estratégia? O que será que ele vai fazer para mostrar para as pessoas que a sua causa era uma causa justa, séria, importante e verdadeira, e levá-las então a concordar com a ideia dele levar a Rebeca para a casa de Abraão e se casar com Isaque. Nós vamos ver isso em todo esse trecho do versículo 34 até o versículo 48. E a última divisão é o contrário, ela é pequenininha, né? É uma divisão pequenininha. E abrange só o versículo 49, é uma divisão bem pequena. E essa divisão, ela tem um nome também, e o nome é o seguinte: a missão do servo requeria uma resposta por parte de seus ouvintes. Esse servo, ele exigiu dos seus ouvintes uma resposta. E isso está no versículo 49, um versículo só. É a última divisão do nosso trecho aqui. A missão do servo requeria uma resposta por parte dos seus ouvintes. Então ele vai tentar convencê-los e no final ele vai querer uma resposta. A missão dele envolvia isso: eu quero uma resposta de vocês. Vamos então olhar para isso aqui rapidinho. Vocês vão ver com facilidade, dá para perceber com facilidade o método que o servo aí usou. Veja então aí. Vamos olhar então para a segunda divisão do texto. Me acompanhe, não se deixe distrair, porque nós temos muito que aprender com o servo de Abraão. Diz assim o versículo 34. Então disse: sou servo de Abraão. Note bem, primeira coisa, ele foi bastante honesto aqui.
Alguém poderia pensar, pela riqueza de presentes, por toda aquela comitiva, pelos camelos todos que estavam com ele, poderiam pensar, esse homem é senhor de tudo, esse homem é um grande senhor de terras, é um grande senhor de escravos, é um grande milionário, um homem rico e dono de muitos tesouros. Mas ele, quando ele entra na casa, ele diz o seguinte, diante ali das refeições que fizeram, antes de comer, ele fala o seguinte, em primeiro lugar, eu sou um servo. Quero que vocês saibam disso. A primeira coisa, que isso é bom eu lembrar, eu mesmo lembrar, porque vocês já me chamaram de meu Senhor, vocês já me chamaram de bendito do Senhor, Rebeca tinha chamado o servo de meu Senhor, Labão tinha chamado o servo de bendito do Senhor, só no começo da história ele é chamado de servo. Então aqui é trazido novamente, nos é recordado novamente que ele é um servo. E ele quer se lembrar disso e quer informar isso. Olha, eu não estou aqui por minha conta própria. Eu não estou aqui como o senhor de nada. Eu não estou aqui por decisão minha. Eu sou um servo. Ele diz no versículo 34, sou servo de Abraão. Primeiro, deixa eu me identificar. Eu estou aqui não como um senhor, eu estou aqui não como alguém que se autodetermina e faz o que quer e fala o que quer e inventa a mensagem que quer e põe as condições que quer, não. Eu não estou aqui nessa condição. Eu estou aqui como um mensageiro. Eu estou aqui como um servo de alguém. Eu sou submisso a alguém. E isso é muito importante num servo. Se um servo perder a noção de que ele é um servo, ele vai começar a dizer o que ele quer e a inventar o que ele bem entende. Então é muito importante que todos os servos cristãos em especial, você que é um servo de Cristo, você se lembre disso sempre. Sempre, mesmo que você receber honras, mesmo quando você for tratado com toda a glória e a honra e o respeito que as pessoas muitas vezes tributam a pessoas assim, lembre-se sempre, olha, eu não tenho autoridade para mudar a mensagem e a tarefa. Eu não tenho autoridade para falar o que eu quero. Eu não tenho autoridade para compartilhar o que eu acho. Eu não tenho autoridade para expor aqui os meus pensamentos particulares, as minhas preferências. Eu não tenho autoridade para olhar para a mensagem que Abraão me deu e a missão que Abraão me deu e escolher alguns pedacinhos dela que eu goste mais. Eu não tenho essa autoridade. Eu estou aqui não como alguém que pode mudar as coisas ou tomar decisões por conta própria. Eu estou aqui como um servo de Abraão. Tudo que eu vou dizer é baseado no que ele mandou eu dizer. Tudo que eu vou fazer e que eu vou propor está baseado no que ele mandou eu fazer e mandou eu propor. Eu estou aqui como um servo dele, como um representante dele, como um mensageiro dele. Eu não estou aqui falando da minha própria cabeça. Isso é muito importante lembrar sempre. Sempre que um mensageiro, sempre que um servo de Cristo vai realizar a sua missão, sempre que um servo de Cristo vai realizar qualquer obra que envolve aí o seu serviço como cristão, ele deve se lembrar disso. Eu sou um servo. Sempre que ele for proclamar o evangelho, proteger a verdade, proceder de modo digno, promover a comunhão, sempre que ele for realizar as suas missões. As missões que eu mencionei no domingo passado e repeti hoje aqui agora há pouco. Sempre que ele for realizar essas 4 missões, os 4 proclamar, proteger, proceder e promover, sempre que ele for fazer isso, ele tem que lembrar o seguinte, eu não posso fazer isso do meu jeito. Eu não posso fazer isso na forma como eu acho, quando eu acho e do jeito que eu quero e nas partes que eu prefiro, rejeitando as que eu não prefiro. Eu devo sempre me lembrar, eu sou servo de Jesus Cristo.
E como servo dele, eu devo realizar a minha missão na forma como ele mandou e não na forma como eu acho que deve ser. Esse tem sido o erro de muitos pregadores, de muitos obreiros. Eles se esquecem que são servos e começam a proclamar o que eles acham certo e fazer o que eles acham certo, desrespeitando totalmente as orientações da palavra de Deus. Veja então na sequência o que ele fala logo em seguida. Observe os versículos 35 e 36. O que ele faz aqui? Veja se você consegue notar o que ele faz aqui. Ele diz assim: o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. O que ele está fazendo aqui? Ele vai fazer um pedido daqui a pouco. Ele vai dizer: eu quero levar a moça embora. O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando aqui os privilégios. Os grandes privilégios que a moça terá e a família terá. Qual é a família que não quer ver ali a sua jovem, a filha, a irmã, bem? Qual é a família que não é beneficiada pelas vantagens de um bom casamento? Isso é muito importante. Então o servo, ele quer mostrar isso, os privilégios de uma resposta positiva. Ele está dizendo: olha, o Senhor tem abençoado muito meu Senhor. Ele é rico. Meu Senhor é rico. Se vocês deixarem Rebeca ir, ela não vai passar necessidades, ela não vai ter problemas financeiros, ela não vai ter que se esforçar para se sustentar ali debaixo de uma vida pesada, penosa, nada disso. Note, o meu senhor Abraão, ele tem ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos, ele é riquíssimo. Essa moça terá grandes privilégios. Note bem, olha o que aconteceu com o meu Senhor, como ele é amado por Deus. Sara, a mulher dele, já idosa, deu à luz um filho a ele, mostrando, olha como Deus é favorável ao meu Senhor Abraão. Eu vou pedir daqui a pouco para vocês deixarem eu levar Rebeca, e eu vou levá-la para uma casa que está debaixo da bênção de Deus. Deus realizou um milagre maravilhoso naquela casa. E essa moça, Rebeca, vai desfrutar desse privilégio. Ela vai chegar numa casa com muita fartura, servos e servas, bois e ovelhas, prata e ouro, camelos e jumentos. Eu fico até imaginando Rebeca ouvindo aquilo e já fazendo planos. Olha, eu acho que eu já vou aceitar já, né? Mas não, ele continua aqui o seu discurso aqui. E ele fala o seguinte: olha, a esposa de Abraão, Sara, teve um filho só. E note, a este deu ele tudo quanto tem. Ou seja, o meu senhor Abraão tem um filho. Ele não menciona Ismael, porque Ismael já tinha ido embora já. Ele não menciona outros filhos que Abraão teve, não menciona nada disso, que são mencionados em Gênesis, não menciona por quê? Porque esses outros filhos não receberam herança nenhuma. Ele diz o seguinte: olha, só existe um herdeiro do meu Senhor, só um, é esse filho que nasceu de Sara. Então a pessoa que se casar com esse moço vai desfrutar sozinha, junto ali, claro, com seu esposo, vai desfrutar da herança completa. Então o que ele está fazendo aqui? Está usando um argumento muito poderoso de convencimento. Olha, o meu Senhor é riquíssimo e ele tem um herdeiro só. Só um. Quando ele morrer, ele vai ficar com tudo. E a mulher que se casar com ele, está implícito aqui, vai se beneficiar muito disso. Então esse servo é muito inteligente. Esse servo está usando um argumento muito poderoso para convencer os seus ouvintes. Eu acho que você, se você ouvisse um argumento como esse, sendo pai de uma moça, acho que você iria ficar meio tentado, não é verdade? Olha, note bem, a casa para onde ela está indo é uma casa piedosa, é uma casa santa.
O Senhor tem abençoado essa casa. O meu Senhor é temente a Deus, e Deus tem abençoado até com milagres grandiosos aquela família. E é uma família muito rica. E o filho dele é o único herdeiro de tudo. É um argumento forte. Fala a verdade. É um argumento forte tanto para a família quanto para a moça. Não era só um homem rico e poderoso. Era um homem rico e poderoso favorecido por Deus. Deus o abençoava e o amava. Ele era um homem temente a Deus. Então é um argumento muito forte esse, o argumento dos privilégios que ela teria. Mas veja a sequência, porque ele não para aí. Além dele falar sobre os privilégios, ele fala de algo mais. Veja os versículos 37 e 38. Observe, diz assim: o meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para o meu filho. Qual é o argumento aqui? Aqui o servo está destacando quão séria era aquela questão na mente de Abraão. E quão sério era aquele assunto para o servo, além de ser sério para o próprio Abraão. Ele está falando, olha, o meu senhor Abraão, ele não olha para essa questão que eu vim tratar com vocês, ele não olha para essa questão de modo vulgar, não. Ele me fez, diz aqui o versículo 37, ele me fez jurar. Ele fez com que eu me interpusesse ali com um juramento, tamanha seriedade com que ele vê isso. Eu não estou aqui trazendo uma proposta banal para vocês. O meu Senhor não vê essa questão como uma questão secundária, sem importância, banal, tola. Ele vê essa questão como uma questão muito grande, muito séria e muito importante. O meu Senhor leva essa questão muito a sério. Ele me fez jurar e ele colocou critérios muito sérios e restritos nisso tudo. Ele disse, olha, eu não quero que o meu filho se case com as mulheres cananeias. Eu já expliquei isso em outro sermão, quando o autor Moisés expôs essas condições. Nós já estudamos por que Abraão não queria que o seu filho se casasse com mulheres cananeias. Nós aprendemos que mais tarde Esaú se casou com mulheres cananeias, isso só trouxe amargura para a família toda. E aqui então Abraão diz, eu não quero isso. A questão do casamento do meu filho é uma questão muito séria. Eu não quero que ele se case com mulheres aqui dessa região, as cananeias. Eu quero que ele se case com alguém da minha família, da minha parentela, porque eu sei que Deus olhou para a minha parentela um dia com favor e me tirou de lá. Eu quero então que seja buscada uma esposa na minha família, porque eu sei que minha família Deus escolheu como uma família especial, tanto que ele me tirou dali. Então é uma questão muito importante e você vai jurar. Então o segundo argumento, a segunda forma que o servo usa para convencer os seus ouvintes, além de mostrar os privilégios deles dizerem sim, ele mostra a seriedade da questão, mostrando e dizendo, eu não estou aqui por uma questão banal. Isso é muito, muito sério na mente do meu Senhor. Essa questão é um assunto extremamente importante, repleto aí de critérios e de condições. É algo que exigiu de mim um sério juramento diante do Senhor para que eu lidasse com essa questão. Então, esse é uma segunda forma que o servo usa para impingir naquelas pessoas o desejo de dizer no final uma resposta positiva. Mas ele continua. Veja o que ele diz aí, ele prossegue e nós vemos então os versículos 39 e 40. É muito interessante essa terceira forma como ele age aqui nos versículos 39 e 40. Veja aí o que diz.
Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: olha, tem mais uma coisa. Essa minha missão é uma missão que está debaixo da direção divina. A minha missão envolve uma natureza, tem uma natureza sobre-humana. O meu Senhor afirmou isso, ele é um homem de fé, ele é um homem temente a Deus, e de maneira que quando ele me deu essa missão, ele me informou que essa missão estaria debaixo da direção do Deus dos céus. Ele estava ciente e eu estou ciente também e quero passar a ciência disso para vocês. A missão que eu recebi de Abraão é uma missão, e está sendo aqui uma missão que está debaixo da direção de Deus. Eu não estou aqui da minha própria cabeça. Na verdade, ele vai mostrar na sequência, ele vai repetir isso quando ele mostrar no finalzinho o pedido que ele fez a Deus. Ele pediu a Deus: Senhor, aquela que o Senhor escolher, que ela haja dessa e dessa forma, que ela ofereça água, que eu peça água para ela e ela ofereça água para mim e para os meus camelos. Ele vai mostrar a direção de Deus a ele, vai repisar, ele vai ressaltar mais uma vez, mas no final, essa grande realidade. Olha, a missão que eu estou realizando aqui é uma missão que tem uma natureza sobre-humana. Tem como guia, como alguém que dirige essa missão, o próprio Deus. Então veja, através dessas coisas, ele está criando na mente dos ouvintes uma disposição positiva. Ele começa dizendo os privilégios. Depois ele fala da seriedade daquela missão. E agora ele diz que aquela missão tem como guia o próprio Deus. Veja a sequência, vamos ver aqui o que ele vai dizer agora. Existe mais uma coisa que ele diz e que tem por objetivo conduzir os seus ouvintes a uma resposta positiva. Veja aí o versículo 41. Versículos 39 e 40, né, nós vimos aí, veja aí. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo. Ele está aqui enfatizando isso. A missão tem um guia divino, o qual levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. No versículo 41 tem mais uma coisinha. Ele diz: então serás desobrigado do meu juramento, dizendo aqui Abraão, quando fores a minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. O que ele destaca aqui? Aqui ele destaca a responsabilidade da família. Ele fala: olha, estou mostrando para vocês várias coisas. Os grandes privilégios de uma resposta positiva. Eu estou mostrando para vocês a seriedade dessa questão. Houve um juramento e condições sérias envolvendo isso. Eu estou mostrando para vocês aqui a direção do próprio Deus, e eu vou realçar isso mais uma vez na sequência. E agora eu quero realçar a responsabilidade de vocês. Se vocês, depois disso tudo, disserem não, eu estou livre do meu juramento e da minha responsabilidade. A responsabilidade vai passar a ser de vocês. Eu reconheci os grandes privilégios, eu reconheci a seriedade da questão, eu tenho visto a direção de Deus e estou cumprindo o meu papel. Vocês agora terão que dar uma resposta. Se vocês não permitirem que ela vá, a responsabilidade é de vocês. Eu estarei livre do meu juramento. Então note, tudo isso ele está lançando na mente daquelas pessoas, mostrando para aquelas pessoas que é importante que elas deem uma resposta
positiva. Muito bem, o que ele faz em seguida, nos versículos 42 a 48? Ele destaca mais uma vez a direção de Deus. Olha, a minha missão é uma missão sagrada. O próprio Deus está me dirigindo. O próprio Deus está me tomando pela mão e conduzindo, mostrando claramente que é essa moça. Então vocês devem ser sensíveis a isso. Ele repisa essa questão. É o próprio Senhor que está à frente disso tudo, fazendo com que eu esteja aqui agora pedindo para levar essa moça para a casa de Abraão. Veja então o que ele fala no restante aqui, nos versículos 42 a 48. Ele realça mais uma vez a direção de Deus. Ele diz: hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela se apressou, e baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, tudo isso o servo contando para a família, o servo falando com a família aqui. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Então aqui ele termina a narrativa dizendo: viram como Deus me guiou? Viram como Deus me tomou pela mão e me conduziu até ela? Eu coloquei uma prova, eu pedi uma prova para Deus e Ele confirmou isso. As coisas aconteceram conforme eu havia pedido para Deus. Em tudo Ele me guiou. Então, nesse trecho todo, o servo realizou a sua missão de convencer a família de Rebeca. E para isso, ele destacou, mais uma vez, os privilégios deles ouvirem a mensagem, a seriedade daquela questão, a direção sobre-humana de Deus e a responsabilidade da família diante do que estavam ouvindo. Tudo isso ele fez. Essa foi a forma como o servo realizou a sua missão de convencer a família, a sua missão de fazer com que na cabeça dos seus ouvintes fosse criada uma resposta favorável ao pedido que ele iria fazer. Muito bem, vamos guardar isso, vamos guardar essas informações, para que no final nós vejamos de que forma nós podemos usar isso como servos que nós somos. Muito bem, tendo visto isso aqui, então percebendo essa estratégia do servo, né? O servo usou uma estratégia, ele fez ali um grande discurso, com fome, né? Estava com fome, tinha comido ainda, mas ele fez esse grande discurso, usou essa estratégia, usou esses argumentos todos, tudo para levar a família ao convencimento. Ele fez tudo isso e nós vimos isso aqui. O que acontece então depois? Na sequência, nós chegamos à terceira divisão dessa sessão. E a terceira divisão dessa sessão é muito simples, é só o versículo 49, que diz assim: agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. A missão do servo requeria uma resposta da parte dos seus ouvintes. É muito interessante isso aqui. Por quê? Porque o servo pede uma resposta imediata. Ele fala: está aí, os meus argumentos estão aí, as minhas razões estão aí, eu já mostrei para vocês os privilégios, já mostrei para vocês a seriedade da questão, já mostrei para vocês que essa missão é uma missão dada por Deus, já mostrei para vocês a responsabilidade de vocês diante disso. Agora eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta agora. Eu quero uma resposta imediata. E mais, algo interessante de se ver aqui.
O servo deixa claro no versículo 49 que fosse qual fosse a resposta, ele iria acatar. Ele iria dizer, olha, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-mo saber. Vocês vão vocês vão permitir que ela vá? Digam-me agora. Se não, digam também, para que eu vá para a direita ou para a esquerda, ou seja, para que eu tome o meu rumo. Vocês estão diante dos argumentos todos, eu não tenho mais nada a dizer. Vocês têm que me dar uma resposta agora. Vocês têm que me dizer qual vai ser a resposta de vocês diante disso tudo. E o que vocês disserem, eu vou acatar. E dependendo da resposta, eu vou seguir meu caminho. Se a resposta for sim, ok, eu vou ajeitar minhas coisas aqui, arrumar tudo direitinho, preparar tudo direitinho, a viagem para que ela vá comigo, preparar um camelinho mais, que tem um passo mais macio, preparar aí um lugarzinho especial para ela na viagem, tudo, preparar todas as coisas para que ela tenha uma viagem confortável, vou tomar aí as decisões certinhas, preparar tudo para levá-la comigo, são 750 quilômetros andando de camelo. Então eu vou tomar as providências para levá-la em toda segurança, em todo conforto para a casa do meu Senhor. Se não, eu vou agir de outra forma. Se vocês disserem não, ela não vai, então já vou me preparar aqui, ajeitar as coisas, já vou embora, vou juntar meus servos, não vou esperar nada, não tenho mais nada que esperar, vou comer só um pouquinho aqui, porque eu estou com fome, e terminada aqui a refeição, eu já pego minhas coisas, já tomo meu rumo, não tem mais o que fazer aqui. Então é muito interessante observar isso. Ele não é um servo que está lá insistindo, brigando. Não, deixa a moça aí, não. Não. Ele expôs com fidelidade seus motivos. Expôs com clareza e seriedade e fidelidade as suas razões todas. E colocou diante deles ali uma exigência. Respondam agora. O que vocês falarem eu vou acatar e até logo. E vou fazer de acordo com aquilo que vocês disserem. Então, é muito interessante ver aqui como funciona o universo bíblico. É muito curioso, porque esse universo bíblico, ele é um pouco estranho a nós. E quando nós olhamos essa história, o modo como ela chega aqui nesse ponto, nós estranhamos um pouquinho. Por quê? Porque na nossa cabeça alguma coisa não fecha aqui. Em que sentido? Note bem. Nós percebemos em toda a história, em tudo que aconteceu até aqui, nós percebemos que tudo que ocorreu era algo que estava fixado por Deus. Deus mostrou, olha, é essa moça. Mostrou. O servo disse, a moça que fizer isso e disser isso, que seja essa. Deus vai e mostra a moça que faz aquilo que ele pediu, que comprova que é mesmo a moça escolhida, que diz as coisas que ele queria que dissesse, que ele colocou como prova que ela deveria dizer. Ela cumpre tudo, fica claro na mente de todos nós. O plano de Deus é esse. A escolha de Deus foi feita. Deus mostrou com clareza qual é o seu decreto, qual é o seu plano, qual é o seu querer. Por que precisa da autorização humana? Nós olhamos para isso e falamos, mas que coisa estranha isso. Se Deus dirigiu tudo, se Deus já decretou, é essa moça que ele já mostrou que é essa moça, por que existe a necessidade de perguntar para a família da moça se a família concorda ou não? Nós sabemos que Deus vai fazer o seu plano, de qualquer jeito. Ele já mostrou qual é o seu plano. E em Jó 42:2, Jó 42:2, guarda esse versículo. Jó 42:2 diz o seguinte, que os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Nunca. E aí nós olhamos para isso e dizemos, mas aqui o plano de Deus já está claro. É Rebeca. O plano de Deus está mais do que evidente. Ela já foi a escolhida. Deus já deu todos os sinais. Ele conduziu o servo. Ele fez com que Rebeca passasse naquela prova e dissesse e fizesse tudo
tudo aquilo que o servo tinha colocado como condição. Ela ofereceu água, ela deu água para o servo e ofereceu água para os camelos também, cumprindo ali aquele sinal que o servo tinha pedido a Deus. Estava claro o decreto de Deus, estava claro o plano de Deus, mas o servo ainda assim, ele fala: eu quero a aprovação de vocês. Então, quando nós temos contato com esse universo bíblico, nós ficamos perplexos diante disso. É interessante notar isso. Por que é interessante notar isso? Porque nós percebemos que Deus, na realização dos seus decretos, Ele trabalha de tal modo que Ele dá oportunidade para que as pessoas manifestem ali a sua resposta a esses planos todos. Qual é a diferença aqui? Qual é a diferença aqui entre o calvinista e o arminiano nesse ponto, né? Sempre aquele debate antigo, né? Qual é a diferença entre os dois? É simples. O calvinista diz assim: olha, Deus coloca a pessoa para que a pessoa dê a sua resposta. Ela vai dar a sua resposta. Se essa resposta não se harmoniza com o plano de Deus, o que vai acontecer? Deus vai passar por cima dessa resposta. Deus vai passar por cima dessa resposta. No ensino bíblico, Deus mostra a sua vontade, o seu decreto e o seu plano. Se o homem, que é um ser racional, ele vai contra, ele reage de modo contrário a esse plano e esse decreto, o que acontece? Deus atropela essa vontade, como dizem por aí. Deus passa por cima dessa vontade. Quais são os maiores exemplos disso? Nós vemos Jonas, por exemplo. Deus definiu, Deus decretou: você vai pregar a Nínive e Nínive seria salva. Aquele homem, ele fugiu disso. Ele resistiu a esse plano. O que aconteceu? Deus respeitou a vontade de Jonas? Não. Deus fez com que Jonas fosse para lá. No final das contas, o plano de Deus se cumpriu. Veja Paulo, por exemplo. O decreto de Deus envolvia salvar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha sido escolhido desde o ventre. E sabemos, até antes da fundação do mundo. Mas Paulo resistiu e Deus disse: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo resistiu e continuava perseguindo os cristãos. Mas no final, Deus atropelou isso tudo e fez com que ele caísse ali no chão e cresce no Evangelho. Então, qual é a diferença entre as duas visões, o calvinismo e o arminianismo? No arminianismo, quando o homem diz não e o decreto de Deus diz sim, o decreto de Deus recua. Essa é a visão arminiana. Quando Deus fala: é assim o meu plano, e o homem diz não, Deus recua. Fala: então eu não posso cumprir o meu plano porque você disse não. E então o plano de Deus não se realiza porque o homem não permitiu. Eles dizem: Deus respeita o ser humano. Essa é a palavra que é usada, palavra até bonitinha, né? Deus respeita, como se de outra forma Deus fosse desrespeitoso. Deus não é arbitrário. Então ele respeita a vontade humana. Se o homem diz não, então Deus não vai cumprir o seu plano, Deus não vai cumprir aquilo que ele decretou, Deus não vai cumprir aquilo que ele planejou, porque o homem disse não, o homem resistiu e o homem então mudou toda a história e Deus não pôde fazer nada porque Deus respeita a vontade humana. Essa é a visão arminiana. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, Deus pergunta ao homem. Deus dá voz ao homem. O homem tem uma vontade. O homem pode não ter livre-arbítrio, que é outra coisa, não confunda. Mas o homem tem uma vontade. Ele é um ser pessoal, ele toma decisões. A diferença é a seguinte na visão calvinista, na visão bíblica. Quando essas decisões vão contra o plano de Deus, então Deus passa por cima dessas decisões. Deus então nos trata como um gentleman, né? Um cavalheiro. Ele ouve as nossas decisões. Mas quando essas decisões contrariam o seu plano, então ele deixa de agir como um cavalheiro e passa a agir como um gladiador.
e nos atropela e faz a sua vontade. É a vontade dele no final que permanece, porque ele é o Senhor e não nós. Ele é o Rei soberano e não nós. Essa é a diferença entre as duas vertentes que vivem brigando por aí. Na visão bíblica, no final das contas, a palavra final é de Deus e ele faz a sua vontade, o seu plano, o seu decreto. E se alguém, usando a sua vontade, disse eu sou contra, essa oposição não perdura e não tem sucesso absolutamente nenhum. Muito bem, o que nós temos aqui então é o servo perguntando para eles: o que vocês vão dizer em face disso tudo? A resposta deles foi positiva. Se a resposta fosse negativa e o plano fosse Rebeca ser esposa, Deus ia agir de algum modo. Eu não sei o que ele ia fazer. Não sei se a casa de Labão ia ficar doente. Não sei se Deus ia aparecer num sonho. A Betuel, pai de Rebeca, ia mandar que ela fosse. Não sabemos o que Deus iria fazer se a resposta fosse não. Mas uma coisa é certa. O plano dele, já demonstrado em toda a história anterior, iria prevalecer no final. Muito bem, e esse é o universo bíblico, um universo em que o homem tem voz. É um universo em que o homem fala. É um universo em que o homem expõe o que ele pensa. É um universo em que o homem toma decisões. A Bíblia mostra isso. O servo perguntou ali aos parentes de Rebeca: vocês vão deixar que ela vá ou não? O homem toma decisões reais. O homem faz escolhas verdadeiras. Ele faz isso neste universo que Deus criou, o universo bíblico. O ensino bíblico mostra isso. Deus tem um plano sim, mas nesse plano o homem tem voz e o homem toma decisões. Mas essas decisões reais que o homem tem nunca são capazes de alterar o plano de Deus. A palavra final é sempre dele. Muito bem. Isso então faz com que nós cheguemos aí ao finalzinho, ao final de toda essa exposição aqui. Na semana que vem, nós vamos dar sequência aí a Gênesis 24, vendo a partir do versículo 50. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, reconheceram isso e tudo mais, e a história prossegue e nós vamos estudar isso. Mas antes de nós terminarmos aí, eu quero deixar aqui com vocês, a título de aplicação, a título de funcionamento prático, aplicação prática disso que aprendemos hoje, eu quero deixar para vocês aí, destacar para vocês aí a estratégia dos servos que nós somos. Nós somos servos de Jesus e nós também temos que convencer pessoas, não temos? Temos também. O nosso trabalho é sempre esse. Parece que o nosso trabalho principal é esse, convencer pessoas. Nós temos que convencer pessoas quando nós protegemos a verdade. Nós temos que convencer pessoas quando nós primamos pela comunhão na igreja. Temos que chamar os irmãos e admoestá-los. Temos que aconselhá-los e convencê-los das suas faltas, dos seus erros. Nós temos que convencer pessoas quando nós evangelizamos, falar do evangelho para elas, falar da verdade para elas e convencê-las ao caminho certo. Então, como nós podemos aplicar a estratégia do servo nesse nosso trabalho? Eu vou aqui mostrar para vocês bem rapidinho como nós podemos usar a estratégia do servo no evangelismo de alguém. Então você é um servo de Jesus, você tem uma missão. Essa sua missão envolve conduzir alguém aos pés da cruz. Como você pode usar a estratégia do servo para fazer com que a pessoa no final diga sim, eu quero Jesus Cristo como meu Salvador? Como você pode usar isso? Bem, em primeiro lugar, mostre como o servo fez os privilégios que a pessoa terá se ela der uma resposta positiva, se ela ouvir a mensagem e der uma resposta positiva a essa mensagem. Que privilégios ela terá? Os privilégios que ela terá estão em João 5,24. Anote aí na sua Bíblia, João 5,24. Mostre os privilégios para essa pessoa. Você é um evangelista? Mostre os privilégios que a pessoa terá caso ela diga sim à sua mensagem. Veja que privilégio maravilhoso tem aqui em João 5,24.
Observe, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mostre esse privilégio para a pessoa. Como servo de Jesus, você vai conversar com a pessoa, mostre esse privilégio no caso dela dar uma resposta positiva à mensagem que você vai anunciar para ela. Diga isso, olha, se você ouvir a minha mensagem e crer em Jesus Cristo, veja que privilégio você terá. Você não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida e terá a vida eterna. São os privilégios que a pessoa tem se ela ouvir você. Mostre também a seriedade do assunto, como o servo fez. Mostre a seriedade do assunto. Veja a seriedade desse assunto em Marcos 8:36. Marcos 8:36. É muito sério esse assunto. Diga para a pessoa, olha, o assunto que eu estou tratando com você, ao falar do Evangelho de Jesus Cristo como aquele que veio e morreu pelos nossos pecados, é algo muito sério, não é uma questão banal, não é uma questão de opinião, não é uma questão de religião, é algo muito importante. Veja o que diz Marcos 8:36. Diz assim, Marcos 8:36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você vai mostrar isso para essa pessoa. Olha, além de mostrar os privilégios de uma resposta positiva à mensagem, mostre a seriedade daquilo. Olha, estamos falando aqui do seu destino eterno. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, mostrar isso também como servo de Jesus, anunciando a verdade, proclamando a mensagem que ele lhe deu, você vai mostrar para a pessoa a seriedade daquele assunto. Outra coisa importante também, você vai mostrar para a pessoa a direção espiritual de Deus nessas questões. Veja João 10. João 10. Veja o que diz João 10. A direção espiritual de Deus naquela missão. Veja o que diz João 10, de 1-3. Fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Você pode dizer para a pessoa, olha, pode ser que isso que esteja acontecendo aqui agora, eu falando com você do Evangelho, pode haver nisso a condução do Senhor. O próprio Senhor, através desse diálogo, estar chamando você. Porque esse texto aqui mostra que o Senhor chama as suas ovelhas. Então essa nossa conversa aqui, essa minha abordagem a você, expondo a verdade, expondo o Evangelho, expondo a mensagem de salvação para você, pode ser que nisso esteja a direção de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus chama aqueles a quem quer salvar. E Ele chama como? Ele chama através disso que eu estou fazendo agora. Ele chama através da pregação que eu estou anunciando a você agora. Então você deve estar atento para isso, esteja atento para os privilégios, esteja atento para a seriedade desse assunto, esteja atento para a possibilidade da mão de Deus estar atuando agora enquanto eu converso com você. Outro fator importante que você deve destacar como servo, seguindo o padrãozinho do servo de Abraão, destaque a responsabilidade daquele que está ouvindo. Destaque a responsabilidade, como o servo de Abraão destacou a responsabilidade da família de Rebeca, você deve também destacar a responsabilidade de quem está ouvindo. Não deixe que digam, não, a pessoa que rejeita Cristo não é responsável por essa rejeição, porque esse Deus é soberano, Ele escolhe. Não caia nessa lorota. Na Bíblia, a eleição de Deus e a sua soberania não anulam nenhum centímetro
centímetro da responsabilidade humana. Nada. Nada é anulado. Veja o que diz João 3:18. Fala assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É responsabilidade dele. E prossegue: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3:18 e 19. A responsabilidade, diga para a pessoa, a responsabilidade é sua. Se você rejeitar essa mensagem que eu estou lhe transmitindo, então lembre-se disso. Você será julgado e condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo e você a rejeitou, porque você amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. É a sua responsabilidade pela resposta que você dá. E por último, peço uma resposta. Peço uma resposta para a pessoa. E se a pessoa disser não, tome o seu rumo. Não fique brigando com ela, não fique lá insistindo, não. Diga: ok, essa é a sua resposta? Então, com licença, eu vou tomar o meu caminho, vou para a direita ou vou para a esquerda, não vou brigar com você, o meu dever como servo eu realizei. Eu cumpri a minha missão. Daqui para frente, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma em relação a isso. Peça uma resposta para a pessoa, e seja qual for a resposta da pessoa, acolha essa resposta e siga e prossiga conforme a resposta que a pessoa dá. Aqui, em Atos 3:19, nós vemos aqui qual é a resposta que Pedro fala que os ouvintes dele deveriam dar à pregação que ele havia feito. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Ele diz isso. Olha, vocês têm que dar uma resposta a essa pregação. Atos 3:19. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Não, eu não quero me arrepender, não quero mudar de mente, não quero crer no Evangelho e não quero ter meus pecados lavados, não acredito em nada disso. Ok, essa é a sua resposta? Essa é a minha resposta, ok. Então fique aí com a sua resposta, eu vou seguir o meu rumo, o meu trabalho como servo foi realizado. Eu cumpri a minha missão, eu mostrei o Evangelho para você com todos os privilégios da fé. Mostrei para você a seriedade e a direção de Deus. Mostrei para você a sua responsabilidade na resposta que você deu. E a resposta que você deu foi essa: eu não tenho mais nada que dizer para você, a minha função como servo, a minha missão como servo está cumprida. Então é isso, queridos. Nós podemos usar a estratégia do servo, entre aspas, a estratégia do servo fiel de Abraão. Podemos usar isso para servir também ao nosso Senhor. Como ele foi um servo fiel, como aquele servo anônimo foi um servo fiel que cumpriu ali a sua missão, nós também, como servos de Jesus, podemos ser servos fiéis, cumprindo a nossa missão quádrupla e usando essas estratégias, esses recursos que ele usou para conduzir as pessoas ao arrependimento, para conduzir pessoas à salvação e até para conduzir os nossos irmãos a uma compreensão mais exata da verdade, caso isso seja necessário num trabalho de aconselhamento, num trabalho de ensino, num trabalho de admoestação. É isso. Que Deus abençoe todos vocês. Na semana que vem, nós vamos dar sequência para ver o que aconteceu. Qual será a resposta dos parentes de Rebeca? E assim nós vamos caminhando nesse tempo aí, nesse texto de transição, em que nós vamos deixando para trás Abraão e Sara. Sara já morreu, já no texto. Abraão está saindo de cena, não vai ser mais mencionado. E agora um novo casal entra em cena nessa história maravilhosa, que é a história da redenção da humanidade. A humanidade tem aqui a sua história de salvação. Esses casais todos, se casando e tendo filhos, vão dando continuidade a uma linhagem especial. E essa linhagem vai chegar no seu apogeu
no dia em que o Senhor Jesus nascer. O Senhor Jesus vai nascer como descendente de Davi, descendente de Judá, descendente de Jacó, descendente de Isaac, descendente de Abraão. E nós estamos conhecendo essa história, que é a sua história, que é a minha história de redenção. Graças a tudo isso que aconteceu, um dia o Senhor Jesus nasceu neste mundo e se tornou o nosso Redentor, o nosso Salvador. O Verbo se fez carne, nascendo nessa linhagem, nessa família, e se fez carne para nos salvar, para buscar o que se havia perdido. Que Deus abençoe todos vocês.